Dando continuidade aí à história dos hospitais. Continuamos na classificação, né? Nós temos hospitais gerais e hospitais especializados. Hospitais gerais é aquele prestado por serviços gerais, que atende a muitas enfermidades e lá trabalham vários especialistas, tá? É uma equipe multiprofissional bem diversificada, tá? É mais ampla. E o hospital especializado é aquele prestado por hospitais especializados, como, por exemplo, tuberculose, doenças mentais, câncer. Então, por exemplo, hospitais psiquiátricos, que a gente sabe que a clientela lá são pacientes com transtorno mental. Hospital do câncer, que a gente sabe que os pacientes que vão para lá são pacientes oncológicos, tá? Então, tem certos hospitais especializados que eles são referências em determinada especialização. E nós temos outras classificações, como por exemplo, nível de competência. Nós temos hospitais primários, que eles trabalham a questão da profilaxia, prevenção e da clínica básica, tá? Onde eles vão realmente trabalhar o primeiro nível de atenção. O hospital secundário, ele é básico, sem recursos avançados. Então, muitas vezes seria até aqueles hospitais que nós temos nos nossos municípios, que são pequenos, onde existe uma assistência com qualidade, mas que em casos graves eles precisam ser encaminhados para outros locais, porque os recursos não são tão avançados, não existem grandes tecnologias lá. E o hospital terciário, o nível de tecnológico é desenvolvido. À medida que aumenta o nível de serviços médicos, aumenta o nível de capacitação dos recursos humanos e a sofisticação tecnológica dos equipamentos. Então, vamos imaginar aí como seria esse nível de competência. Os hospitais primários são aqueles hospitais de base, tá? Onde muitas vezes os pacientes são referenciados para outros hospitais de maior porte. Tá? Que seriam os hospitais secundários. Só que esses hospitais secundários, vamos imaginar realmente os das nossas cidades, eles prestam uma boa assistência, né? É o que nós temos como referência, mas que muitas vezes, né, ele não tem uma tecnologia, não tem uma especialidade, né, que necessita naquele momento. E daí o paciente tem se encaminhado para outro hospital com mais qualificação, com mais tecnologia, que seriam os hospitais terciários. Nós temos os hospitais particulares, tá? Dentro dos hospitais particulares nós temos a parte lucrativa e a parte não lucrativa, tá? Vamos ver aqui. O hospital particular é mantido por instituições particulares ou pessoas jurídicas de direito privado, tá? O que é que isso quer dizer? Existe uma rede, tá, de hospitais particulares que são mantidos por várias pessoas, ou então cria-se um hospital particular que é mantido por um dono, que é uma pessoa jurídica de direito privado, onde ele é o único dono, tá? E daí tem a parte lucrativa, né, que é o hospital lucrativo, ele objetiva o lucro da empresa, compensando o emprego do capital com distribuição de dividendos. Então, o lucro daquele hospital é totalmente para os donos, para as pessoas, para os acionistas. E o hospital não lucrativo, ele não objetiva o lucro, não remunera ao administrador, tá? As pessoas jurídicas. Não distribui benefícios a qualquer título, apenas aplica integralmente os recursos na manutenção que tenham idênticos objetivos sociais. Então, não lucrativo é aquele onde os donos eles não irão lucrar com o hospital. Tudo que é arrecadado será investido no próprio hospital. O hospital filantrópico, que é um hospital não lucrativo, né, que ele é mantido por instituições, né, por alguém que doa, né, recursos financeiros para que esse hospital seja mantido. E o hospital beneficente é o hospital particular não lucrativo também, cuja finalidade é prestar assistência hospitalar a um grupo específico de pessoas, a respectivos dependentes que contribuem como associados, cujos atos de constituição especifiquem sua clientela, tá? Então, o hospital, vocês podem perguntar, e qual a diferença entre o hospital filantrópico e o hospital beneficente, tá? É que o hospital filantrópico, ele é mantido por doações de várias pessoas, independente das pessoas, tá? E o hospital beneficente, ele é mantido por um grupo de pessoas e realmente esse grupo de pessoas vai manter
né, esse hospital, e muitas vezes eles são direcionados para uma clientela, um tipo de especialização, tá? Como, por exemplo, o Hospital do Câncer. Muitas vezes eles são beneficentes, são mantidos por grupos, né, já conhecidos, e é direcionado para o tratamento de câncer. Com relação ao tempo de permanência do paciente, nós temos hospitais de longa permanência e de curta permanência. O de longa permanência é aquele cuja a permanência é prolongada por moléstia grave, né, por doenças graves, tá, ou prognóstico negativo, ou seja, que o tratamento está sendo, não está progredindo, aí faz outro tratamento, tá? Numa média de 60 dias, é o caso de hospital psiquiátrico ou outras características semelhantes. E o hospital de curta permanência é aquele cuja permanência, em média, não ultrapassa 30 dias, é o caso de situações médicas de emergência, tá? Então, nesse caso de curta permanência, aí entra as questões da UPA, né, que é onde os pacientes passam pouco tempo lá, vão para suas casas ou são encaminhados para hospitais de longa permanência. Com relação ao grupo etário, nós temos o hospital infantil, destina-se a assistir pacientes com idade de até 12 anos, podendo essa faixa etária variar em alguns hospitais. Hospitais geriátricos, destinados a assistir pacientes idosos, e hospitais de adultos a pacientes adultos. Então, essa classificação, ela, né, como o próprio grupo fala aí, é com relação à faixa etária, tá? Então, nós temos hospitais infantis, onde são tratados crianças, tá? Muitas vezes pode ser até 16 anos, hospitais geriátricos, que são só para idosos, hospitais de adultos, que são só para adultos. Tá? Então, como nós temos a classificação por especializações, Hospital do Câncer, Hospital Psiquiátrico, Hospital da Pele, Hospital dos Olhos, nós temos também com relação ao grupo etário, né? Hospitais infantis, hospitais de idosos, hospitais geriátricos, hospitais de adultos, hospitais né? Que atendem de acordo com a faixa etária. Tamanho em relação ao número de leitos. Hospitais de pequeno porte, né, leitos são as camas hospitalares, hospitais de pequeno porte entre 25 a 49 leitos, hospitais de pequeno porte entre 50 a 149 leitos, hospitais de grande porte entre 150 e 500 leitos, hospitais de porte especial ou extra, mais de 500 leitos aí. Hospital local ou de comunidade é um hospital destinado à população igual ou superior a 20 mil habitantes, constando de unidade de internação nas áreas de clínica médica, obstetrícia, cirúrgica em geral e pediátrica, ginecológica e obstétrica, otorrinolaringologia, oftalmologia e traumatologia, né? Então, apesar de ser local, né, ela tem especialidades diversas. E nós temos hospitais de base, que é um hospital geral que possui entre 300 e 500 leitos, e eles são destinados, né, a funcionar com várias especialidades, tanto médicas quanto de outras equipes multiprofissional, quanto a questão de cirurgias, tá? E o hospital de ensino, que como nós já falamos, entra aí no ensino na pesquisa, tá? Onde ele trabalha aí com formação profissional, pesquisa clínica e social e treinamento de graduados, que são os hospitais que abrem o seu espaço para que os estudantes da saúde, sejam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né, os da saúde em geral, aí, odontólogos, abrem o seu espaço para que eles prestem, né, treinem a sua assistência nesses hospitais, lembrando que tem que ser sempre com supervisão, ok? E daí nós encerramos os hospitais, a história dos hospitais. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês e novamente, né, vou juntar algumas dessas histórias para falar aí sobre alguns testes. Os outros irão entrar na prova, os que não entrarem no teste irão entrar na prova de AV2. Bons estudos e fiquem em casa.